Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila Stuani e nesse Alura Mais eu vou falar com você sobre as principais soft skills que o mercado de trabalho está buscando nos profissionais. Neste vídeo da Alura Mais, vamos conhecer quais são as 9 soft skills que o mercado de trabalho busca nos profissionais e você também vai conhecer maneiras de como pode desenvolvê-las no seu dia a dia. Para começarmos, vamos falar sobre o que é uma soft skill? Bom, soft skills são as habilidades comportamentais, ou seja, muitas delas é mais difícil da gente ser medida, porque diferente de uma hard skill, como por exemplo aprender um novo idioma, onde eu vou lá, estudo, faço uma prova onde vai atestar o meu nível de proficiência e eu tenho um certificado que comprova, quando a gente fala de soft skill, nem sempre a gente consegue fazer esse mesmo processo, como por exemplo quando a gente fala de ética profissional. Você concorda comigo que muitas vezes na nossa prática do dia a dia é que a gente vai desenvolvendo ou vai lidando com situações que requer uma ética, que requer um poder de persuasão, de negociação? Então, por mais que a gente faça cursos, que a gente invista em conhecimento, o que está muito certo, nem sempre a gente consegue comprovar de uma forma como é na questão do hard skill. Então, quais são as principais soft skills que as empresas buscam nos profissionais? Eu vou começar a listá-las, existem várias, mas eu vou destacar essas 9. A primeira é a comunicação, ou seja, ela é vital. Saber falar e também ouvir é muito importante na comunicação e se expressar bem. Isso facilita a convivência com as pessoas. O pensamento crítico também é importante, porque afinal de contas a gente passa a desenvolver a capacidade de analisar os problemas, encontrar soluções e também ter uma tomada de decisão mais assertiva. A liderança, por sua vez, é a capacidade de gerenciar pessoas, resolver conflitos, ter uma tomada de decisão executiva. Perceba que a liderança não significa que eu preciso ter ali um cargo oficial como líder para exercer tudo isso que eu acabei de comentar com você. A gente está pensando lá no longo prazo. Então, por exemplo, se eu, Priscila, quero exercer um cargo de liderança, eu preciso começar a fazer essas ações ali com o grupo de trabalho que eu tenho. Porque senão, como é que as pessoas vão identificar que eu tenho um perfil de líder se eu já não pratico agora? Entende? Então, a gente precisa também começar a pensar no que eu quero fazer no futuro, como eu quero ser reconhecida no futuro e o que eu preciso fazer hoje para começar a galgar essa característica, né? Esse perfil. Falamos também, pessoal, sobre a importância de ter uma atitude positiva, ou seja, ter um bom relacionamento interpessoal. Conforme a gente vai lidando bem com as pessoas que a gente convive, a gente começa a ficar mais ávido pelo trabalho, a gente começa a amar aquilo que a gente faz, então a gente vê o nosso trabalho além do nosso salário. Muitas vezes, né, a gente trabalha porque a gente precisa do nosso salário para se manter, para ter ali as nossas coisas, certo? Mas conforme a gente começa a exercer essa atitude positiva, a gente começa a ver o nosso trabalho com outro olhar, né? A gente precisa identificar o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, como eu posso fazer mais coisas que eu gosto e a partir disso a gente começa a ter mais clareza, porque isso vai refletir na convivência que eu tenho com as pessoas. E a atitude positiva também vai fazer com que a gente tenha mais pessoas agradáveis por perto. Então, é interessante a gente pensar nisso. Trabalhar em equipe também é fundamental, independente da sua área de atuação. Em algum momento, se você não trabalhou, você vai precisar trabalhar em equipe, ainda que seja presencialmente ou em times distribuídos, pessoas que trabalham em outras regiões e que se conectam através da internet para realizar o trabalho. Então, a gente precisa lembrar que trabalho em equipe vai fazer com que a gente comece a agir de forma mais colaborativa, que a gente também desenvolva a habilidade de trabalhar com pessoas de diferentes áreas. Muitas vezes, nem sempre todo mundo vai entender com clareza aquilo que eu digo, então eu preciso me readaptar, flexibilizar para chegar até aquela outra pessoa e também a negociação. Perceba aí que a base dessas duas características é a comunicação, certo? Mas voltando, vamos falar do próximo, que é a ética profissional. E nesse aspecto, eu quero destacar algumas características, como por exemplo, preciso estabelecer uma boa relação com os prazos. Então, se eu tenho um deadline, se eu tenho ali um período para entregar o que eu me comprometi, eu preciso cumprir. Isso é ética. Manter o foco no que é mais importante e trabalhar de forma independente também tem relação com a ética. Geralmente, quando a gente fala em ética, as pessoas pensam, bom,
Ética para mim é eu fazer as coisas certas, independente se tiver alguém olhando. Ou ética para mim é sempre fazer a coisa certa até ali, o meu limite até o limite que começa o espaço do outro, né? Então, a gente tem várias perspectivas, por isso que eu trouxe essas questões aqui no contexto profissional, que é justamente a gente conseguir estabelecer muito bem essas relações para no dia a dia a gente praticar. A inteligência emocional também é um dos queridinhos das empresas, justamente porque uma pessoa com alto nível de inteligência emocional, ela consegue ler os sinais que as outras pessoas dão. Então, a gente está falando de empatia, a gente está falando de compaixão, a gente está falando de uma série de coisas que vai fazer com que as pessoas consigam trabalhar melhores, né? Porque elas são compreendidas, porque elas têm ali algo a oferecer e a gente entende que nem sempre todo mundo vai estar bem 100% do tempo. Então, a inteligência emocional é que vai fazer com que eu tenha essa percepção. A gente começa a reagir de modo mais apropriado, ou seja, evitar julgamentos, evitar críticas e fazer o acolhimento. E também a gente começa a exercer a adaptabilidade. O relacionamento interpessoal também é um quesito muito querido pelas empresas, justamente porque essa questão faz com que a gente consiga manter um alto nível de colaboração, tenha também ali a capacidade de entender as funções e saber até onde a gente pode ir, até onde a gente pode contar com o outro, o que vai fazer com que a gente também exerça a nossa empatia. E por último, mas não menos importante, vamos falar um pouquinho sobre gestão de tempo, ou seja, estou falando da habilidade da gente conseguir planejar o nosso dia e ainda assim ter flexibilidade para lidar com os possíveis imprevistos que podem acontecer e usar a tecnologia ao nosso favor. Além disso, e eu entendo que esse último tópico seja muito importante, porque a disciplina é a base que vai fazer com que a gente comece a conquistar novos hábitos, tenha ali uma percepção daquilo que precisa ser readequado, readaptado, e a partir disso a gente começa a ter mais consciência e trazer essas questões aí para o nosso dia a dia. E lembre-se, desenvolver as suas soft skills só depende de você. Então, espero que você tenha curtido conhecer quais são as principais. Se eu fosse falar sobre todas, provavelmente esse vídeo teria algumas horas, então por isso que a gente selecionou essas 9 principais. Então, faz um teste, faz uma autoanálise, comece a perceber como está o seu nível de inteligência emocional, de comunicação, de relacionamento interpessoal, enfim, comece a olhar todos eles e veja qual é a sua estratégia para começar a desenvolver. Qual é a primeira? Qual é a que vem em segundo? Como é que você vai perceber se você está evoluindo ou não? Então, a gente está falando de gestão de carreira, a gente está falando de autoconhecimento e de uma série de questões que a gente pode melhorar justamente também pensando no nosso desenvolvimento profissional, onde eu estou, para onde eu quero ir, e essas soft skills pode contribuir nesse processo. Conheça os cursos de inovação e gestão da Alura. Temos cursos de agilidade, liderança e empreendedorismo feitos por profissionais de startups e empresas inovadoras. Venha acelerar a sua carreira com a gente.